Falar é o impacto da floresta na pegada ecológica. E o que é isto tudo? O que é a pegada ecológica? O que é a floresta? O que é isto tudo? Neste momento, quanto maior for a minha pegada, os prejudicados vão ser vocês, que vêm a seguir a mim. E daqui a uns anos vão ser os vossos filhos, os vossos netos é que vão ser os prejudicados. Quanto mais nós consumirmos do nosso planeta os recursos, como por exemplo a floresta, quanto mais nós destruímos a floresta, maior, ou melhor, menos recursos nós vamos deixar para os que vêm a seguir. Acham bem, por exemplo, eu tenho uma floresta enorme, acham bem eu chegar lá e cortar as árvores todas porque quero ter dinheiro para comprar um carro, um bom carro. E depois chego ao fim, não ponham lá nada naquele terreno, deixo o terreno para ali abandonado. Acham bem? Não. Acham bem, por exemplo, as pessoas que colocam fogo na floresta? Não. O que é que acontece? Faz um incêndio, o que acontece às árvores, aos animais? Não desaparece. Vocês, O dióxido de carbono. forem lá para fora e olharem aqui para a encosta da serra, sabem que ela ardeu. E o que é que aconteceu a seguir? Ardeu a floresta, vêm os madeireiros, porque tem que se cortar o que está queimado, cortam as árvores, vão-se embora e deixam para lá. Não levam tudo, deixam para lá muitos resíduos, aqueles galhos que não interessam ficam lá e aquilo depois vai ficar sempre ali. E não deixa crescer novamente a vegetação. Acham bem? Mas quando nós temos que cortar uma árvore, depois temos que plantar outra nova. Nós devemos fazer isso. Cada vez que a gente corta uma, deve plantar uma nova. Mas devemos plantar as árvores que nós queremos? Ou devemos plantar aquelas que são características da nossa zona? Devemos plantar a que Imagina, vamos supor, aqui na nossa zona tem muitos carvalhos, existem muitos carvalhos. Cortamos os carvalhos porque já estão velhos, porque precisamos para alguma coisa. Que árvores é que nós devemos colocar lá? Carvalhos. Ou devemos colocar, por exemplo, os eucaliptos? Os carvalhos, ou os sobreiros, ou bidoeiros, que são espécies da nossa região. Tudo isto vai influenciar na pegada ecológica. Acham que a minha pegada, eu gasto mais recursos da natureza do que vocês? Sim. Sou capaz. Eu uso a roupa que eu visto tem um tamanho maior. Como já tenho dinheiro, como já tenho um ordenado, vou mais vezes já às compras. Eu para vir para o trabalho, venho de carro ou venho de autocarro? De Carro. Vocês vêm como? No autocarro ou na carrinha. Portanto, vocês juntam-se todos para vir na carrinha para a escola. Eu não, venho sozinha no meu carro. Ainda por cima a gasolina. Já viram a quantidade de emissões poluentes que vai para a atmosfera? Esta letra é um bocadinho pequena, não sei se vocês conseguem. Eu consigo. Eu vou-vos ler. Isto é uma definição do que é a pegada ecológica, porque eu antes de vir para aqui também estive a estudar sobre o assunto, não é? Porque uma pessoa não sabe tudo. Pegada ecológica é uma ferramenta que procura perceber a quantidade de recursos naturais. Sabem o que são recursos naturais? É o que o meio ambiente nos fornece. Naturais que utilizamos para suportar o nosso estilo de vida, onde se inclui a cidade, a casa onde moramos, o carro que usamos para ir trabalhar, a roupa que vestimos, tudo que nós fazemos no nosso dia-a-dia influencia na nossa pegada ecológica. Isto não é uma medida exata. Normalmente, portanto, quando foi criada a pegada ecológica, usou-se como termo de referência o hectare. Vocês sabem o que é o hectare, a medida? Vamos imaginar um campo de futebol. Já todos entraram dentro de um campo de futebol? Sim. Então nós vamos usar a nossa medida da pegada ecológica num campo de futebol como referência. Está bem? Sim. Na pegada ecológica está implícita a ideia da divisão de espaços entre os seres vivos e o compromisso com as gerações futuras. Isto é, a capacidade de uma geração transmitir à outra um planeta com tantos recursos como o que encontrou. Portanto,
eu tenho que deixar para os que vêm a seguir a mim os mesmos recursos que eu encontrei. Sim? Sim. Não estão a perceber, pois não? Não? Tu estás, Mariana? Ora, explica lá então. Quem está? Me explique. A dona Irene acabou de dizer que nós, se chegarmos aqui, encontramos tudo direitinho, para os que vêm a seguir a nós temos que deixar igual. Está bem. Olha, vou só dar um exemplo. Imagina. Isto é o mundo. Sim? Sim. O mundo está dividido em várias partes. Uma é a floresta. Outra é o mar. Outra é o mar, muito bem. Outra é a terra. Outra é a terra. E esta terra é aqui? A terra para cultivo. Vai. A terra para pastagem. E a terra deserta. E a Terra deserta. cidade, as aldeias, portanto, a parte das casas. Imagina que eu chego, quando eu, desta altura da minha vida, que encontro 50 hectares de floresta, 50 hectares de mar, mas mar produtivo, onde nós vamos retirar peixe, alimento. 50 para o cultivo, 50 para pastagens e 50 para casas, para as cidades. Imagina, eu, durante a minha vida toda, eu tenho que ter hábitos que quando eu morrer, fique na mesma 50 para os meus filhos, mais 50, mais 50, mais 50, mais 50. Os meus hábitos têm que ser de acordo com o que eu encontrei cá. Imaginem que eu consumo tanto papel, que só deixo 25 de floresta para os meus filhos. O que é que vai acontecer depois aos que vêm a seguir aos meus filhos? Se outros fizermos desta forma, não fica nada. E deixamos de ter o mundo. E que hábitos é que nós devemos adotar para preservarmos o meio ambiente? Separar o lixo. Os peixes mais pequenos devemos deixar no mar e apanhar só os maiores. Sabem que em Portugal e na Europa há as cotas de pesca. Quando o tempo passa, chega ao limite, por exemplo, é decretado em Portugal que só pode-se pescar um cesto de sardinha. No total, no nosso peixe, quando se tiver pescado o cesto de sardinha, fecha a pesca. Eu acho que servem para não extinguir os peixes. Isso. Não cortar as árvores, temos que plantar outras. Sim, mais. Limpar as matas. Limpar as matas. As coisas do vosso dia a dia. As árvores servem para quê? Oxigênio. Oxigênio, mais. Papel. E Papel higiênico. madeira para móveis. Papel higiênico. Papel higiênico, mais. Para móveis, para fazer o papel. Para a vida. Oxigênio. Oxigênio. Vernizes. Para vernizes. Tintas. O que nós Cola. devemos fazer? Por exemplo, os móveis. Eu não gosto desta mesa, vou deitá-la para o lixo. Vou queimá-la. Não. Pode reutilizá-la. Exatamente. Reutilizar os móveis, reciclar os móveis, envernizá-los, podá-los numa cor nova. Por exemplo, o papel. Vocês têm uma... Por exemplo, esta folha. A professora tinha aqui uns apontamentos, não precisa mais, só tem os apontamentos deste lado. Não precisa mais da folha, deitar a folha fora? Não, pode aproveitar o outro lado. Aproveitar o outro lado da folha. Mais coisas, dizer assim. Eu dei-vos o exemplo, por exemplo, as deslocações para o trabalho ou para a escola, fazer em conjunto. Partilhar, exatamente, está ali a palavra, partilhar. Mais. Quando chegamos ao fim do ano e passamos de ano, não deitamos os livros antigos fora, Guardamos para emprestar para outros meninos. Vocês acham
que devemos comer com muita frequência carne industrializada? Por exemplo, os hambúrgueres que vocês comem quando vão ao McDonald's. São bons, não são? Essa carne é industrializada. Portanto, os animais não são alimentados em pastagens. Normalmente são alimentados como? São colocados num estábulos e são alimentados à ração. Vaca com palha também. Sim, mas se for numa vacaria, elas comem muito mais ração, que é farinhas, do que comem erva. Terem mais rápido e depois poderem os senhores mandar para o matadouro para fazer a carne, para fazer os hambúrgueres para vocês. E isso não é bom. Sabem que os animais aí, as vacas libertam uns gases que são muito tóxicos. E o que é que acontece? Se nós também destruímos a floresta, depois quem é que absorve esses gases todos? Nós. Por isso, ir ao McDonald's não é bom. Eu por acaso não gosto, mas... Qual é o papel da floresta no efeito estufa? Sabem? Dá uma ideia. Vocês vão passear no meio das lagoas no verão. Está calor. Quando vão lá para o meio, está mais fresco ou mais quente? As árvores absorvem. As árvores armazenam o dióxido de carbono, que é o que nós expiramos. Além do dióxido de carbono, o monóxido de carbono, que é o que sai do cano de escape dos carros, absorve isso tudo. E o que é que ela liberta? As árvores, o que é que elas libertam? O oxigênio. As árvores, além de armazenarem o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, elas libertam o quê? O oxigênio, que nos faz muita falta. Fornecem sombra. Normalmente, onde estão as árvores agrupadas, é mais fresco. Servem para preservar e melhorar a paisagem, servem para conservar a água do solo e o próprio solo. Porquê? Porque se tiver um descampado, se não houver árvores e chover muito, o que é que acontece às terras? Ficam todas na lama. E às vezes ficam em lama. E vocês não veem às vezes na televisão com umas derrocadas, quando há uma cheia, agora nestes dias se tem chovido muito, por exemplo, em Ponte Lima, o que é que vai com a água, junto com a água? Não é só lixo, vai a terra, vai terra. E reduz a poluição, porquê? Porque realmente ela absorve esses gases poluentes. Sim? Atravessar o rio para ir ter com o mandante. Ouçam, as árvores também reduzem o consumo de energia, mantendo a umidade no ar. Portanto, é por isso que o ar está mais fresco. As árvores são do mais importante que pode haver no nosso planeta. Porque dão-nos a coisa que nós mais precisamos para viver, que é o quê? O oxigênio. Imagina, por exemplo, olha, ultimamente fala-se muito na China, se virem nas notícias, um fenómeno que acontece muito na China é que a poluição é como se fosse um nevoeiro. Por causa dos carros, das fábricas, da indústria. A China parece que está um dia de nevoeiro e não é poluição. E quanto mais quente for, mais nevoeiro tem. Se arrefecer o tempo, já desaparece um bocadinho esse nevoeiro. Então algumas das árvores que eu vos ia falar que são as nossas espécies autóctones. É uma árvore semelhante, vamos ouvir? Semelhante, não é bem igual, mas tem a mesma finalidade do amieiro. Normalmente aparecem junto a linhas de água. Amieiros, salgueiros, bidoeiros, freixos, normalmente são árvores que estão junto das linhas de água. O carvalho, sobreiro, castanheiro, pinheiro manso já não. São mais de floresta. Por exemplo, as florestas que têm muitos carvalhos são ricas em biodiversidade. Porquê? Porque, olha, aparecem muitos cogumelos.
Os cogumelos são importantes. O solo, a terra, é mais fértil. É muito mais fértil. Portanto, são de conservar. O sobreiro está em vias de desaparecer ou não? Não? Há muitos? Sabem que um sobreiro, só para terem uma ideia, um sobreiro, imaginem, por algum motivo nós temos que cortar um sobreiro. Não podemos, porque é uma espécie protegida que está em vias de desaparecer. Só podemos pedir-nos uma autorização especial ao ICNF, que é o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, pedir-nos uma autorização e desde que esteja lá bem justificado o motivo por que precisarmos de cortar o sobreiro. Senão, podemos apanhar uma multa. E as multas do ambiente são as piores multas que existem. Cortar as árvores junto ao rio, que não se pode. Tem regras. Só para terem uma ideia, se cortarem uma árvore junto ao rio, devem cortá-la a 10 centímetros, 10 a 20 centímetros do solo. Tem que ficar sempre assim um tronco, uma raiz. Sabem porque é que não se deve cortar rente? Porque assim não nasce mais. Não, sabes porquê? Porque assim as terras estão seguras. Se nós cortarmos rente, depois com as águas, A erosão. a erosão. E assim não, seguram-se. Não podemos cortar árvores. Podemos chegar aqui e cortar as árvores todas. Tem que ficar uma árvore pelo menos de metro a metro. Ou tem uma medida, naquele espaço tem que ficar sempre alguma árvore. Não pode ficar um corte raso, não pode desaparecer das árvores todas, tem que ficar sempre lá alguma. Mesmo se forem, por exemplo, bolsas particulares, pessoas particulares? Tudo que esteja, portanto, são 5 metros para dentro, portanto, da margem, 5 metros da margem tem que ter tudo autorização. Seja particular, seja público, tem que ter tudo E autorização. você acha que pronto, a comunidade e as pessoas que têm esses terrenos estão informadas disso? Não. Há uma falta de informação. Não é falta de informação. Então, Eu acho que é o comodismo e o não querer ir pedir uma autorização porque dá muito trabalho. mas sabem. sabem. As pessoas sabem. A maior parte sabe. Eu acho que a única coisa que nos devem saber é que ao cortar tem que se deixar uns 10 cm acima do solo, mas o resto sabem que não podem fazer limpezas. E muitas das pessoas ultimamente têm sido muitas vezes notificadas para limpar. Deixam crescer as silvas, deixam crescer tudo e tem que se limpar as margens do rio. Estão a ver aqui este exemplo desta pegada? É de vocês? Se fosse. A área de pastagem que nós temos para termos os nossos animais. Quanto menor for a área de pastagem, menos alimento temos para os animais. A zona de cultivo, digam-me uma coisa, acham mais importante, ou melhor, acham que devemos consumir alimentos, legumes, diretamente do quintal ou do supermercado? Do quintal. Porquê? Porque os do supermercado ainda levam alguns químicos. Sim. Mãe, Mais? Porque não sabíamos de onde é que vêm os do supermercado. Não sabemos a origem, a proveniência deles. Mais? olha, quando as vossas mães vão comprar esses alimentos ao supermercado, chegam lá e como é que fazem? Como é que fazem? Digam. Primeira coisa, A primeira coisa. olha, Metem dentro de uma saca. pegam Muito numa bem. saca. Mãe, Mais? pegam numa saca, às vezes não pegam em saca, às vezes até são mais baratos esses, especialmente os legumes e as frutas. O que é que compram também às vezes? Estão em embalagem. Exatamente. Estão em embalagens e depois às vezes nós até por fora parece que estão muito bons e depois por dentro a pessoa sabe lá. Por exemplo, algumas peças de fruta, todas trazem um autocolante pequenino, mas às vezes trazem, não trazem? Por exemplo, as bananas na casca às vezes trazem um autocolante. Tudo. Portanto, nós, só para terem uma ideia, primeiro as sacas, como a professora falou, as embalagens. Depois não sabemos de onde eles vêm. Depois o tempo, muitas vezes, a fruta que nós estamos a comer nesta altura do ano foi colhida o ano passado. Que estão armazenadas num frigorífico.
vão se gastando conforme vão desaparecendo das prateleiras do supermercado. Já imaginaram o consumo de energia só para as manter no fresco? São colhidos, portanto nós estamos a comer portanto, com um ano de atraso de colheita, assim dizer. Estão guardados ali nas arcas frigoríficas e fazendo falta, vamos. É por isso que, como diz a professora, temos pêssegos todo o ano, temos uvas todo o ano. Vocês, se forem ao supermercado, vão ver lá uvas nesta altura do ano. Pois não, porque já passou a época. Por exemplo, já alguns meninos falaram que os produtos, normalmente esses produtos comercializam, têm mais químicos. Que é para quê? Para conservar a fruta, para crescer, para ficar bonita. Tá? O mesmo acontece com a carne. E depois já aquelas movimentações, porque nós estamos a comer fruta, de certeza que não foi colhida aqui em Portugal. Pode vir de Espanha, de França. Já viram a deslocação do caminhão, como diz a pessoa, do caminhão de França até aqui para trazer a fruta? E temos lá os caminhões dos correios, de baixo. Vai em avião, fica pior. Ou de barco. Portanto, tudo isso estamos a prejudicar o meio ambiente. Pois é, de França a Portugal. Por exemplo, outra coisa. Em casa, é preferível morar uma pessoa, cada uma na sua casa, ou viver uma família toda junta? Porquê? É um exemplo só. Ocupar muito terreno e depois temos espaço para pôr o quintal e tudo para depois fazer a... Muito bem, está excelente. Mais? Nós temos frigoríficos para usar e se tivermos muitas casas, gastamos muita energia. Muito bem, mais? Desculpa, não... mais? Por exemplo? E também na construção da casa, os tijolos, o cimento e o transporte dos construtores já está a Muito bem, muito bem. A luz, a energia, muito bem. Mais? Água, excelente. Porque imaginem, por exemplo, estou a ver, dá um jogo de futebol. Imaginem, se for só eu a ver a televisão, a ver o jogo, estou a consumir energia. Se a professora estiver na casa dela, sozinha, a ver o jogo de futebol, está a consumir energia. Se a professora também estiver na casa dela a ver o futebol, está a consumir energia. Mas se a gente se lembrar, pronto, vamos nos juntar as três, vamos ver o futebol. Não, é só uma televisão. gastar energia. É só uma televisão a gastar e estamos as três servidas. O que é melhor para o planeta? A primeira opção, cada um em sua casa, sossegado, ou as três juntas. Ou íamos ao café. Pronto. O café ainda está mais gente, muito Ainda mais bem. costuma ter mais gente. Pronto, bem visto. São Pedro. Muito bem, diz. E se vivemos em família, só numa casa, gastamos, só fazemos uma fogueira para pôr. Muito bem, só aquecemos uma divisão e estamos todos juntos. Por exemplo, aqui é um exemplo, aqui na vossa sala. Vocês estão aqui, os meninos todos. Temos estas lâmpadas a gastar energia. E o quadro? E o quadro, pronto, mas o quadro é água. Temos estas lâmpadas a gastar energia. Mas a vossa escola, esta sala, tem uma coisa muito boa. As cortinas. As cortinas. Entra a luz natural e vocês já não precisam estar a consumir esta energia para estar dentro da sala de aula. Neste momento precisam, para ver aqui no quadro. Mas no dia a dia não precisam, têm as persianas puxadas para cima e já não precisam estar a consumir energia. Só gastamos no quadro. Só gastam no quadro, diz. Mas aquele disse aquilo do café. Sim. Era muita gente, mas essa toda a gente, se for de carro, está a gastar também e está a poluir. Também está bem visto. Mas gente... Se o café for perto, o que é que nós podemos fazer? Podemos ir a pé, de bicicleta. Ou bicicleta. Então aí os meios de transportes alternativos sem ser o carro. Eu, por exemplo, às vezes vou à noite, principalmente ao fim de semana, vou à noite tomar um café, lá o café é perto da minha casa e vou a pé. Tá? Tem aqui algumas regras.
O frigorífico, devemos estar sempre a abrir e a fechar a porta? Porquê? O que nós temos que fazer é pensar o que é que nós queremos no frigorífico. E depois é que temos que tirar tudo de uma vez. Por uma vez, abrir e tirar as coisas. Porquê? Porque esse tempo todo vai gastar muita energia. As compras, não deixamos as compras muito longe do frigorífico, deixamos-as à frente do frigorífico para podemos as pôr todas de uma vez. Exatamente, pronto. Mas pelo menos já percebeste, é abrir as menos vezes possíveis a porta do frigorífico. E agora uma coisa, as lâmpadas. As lâmpadas são, nós usamos aquelas lâmpadas de baixo consumo, aquelas que, por exemplo, no meu quarto acontece isso. Quando eu ligo, ela demora ali um tempo quase a dar luz. Fica assim, começa muito a dar muito pouquinho e depois é que vai aumentando aos bocadinhos. Ou aquelas que nós ligamos e fica logo tudo iluminado como fosse dia. A minha do meu quarto fica acesa, fica lá todo, Fica logo como fosse dia dentro do quarto. Sim. Não, nós devemos usar lâmpadas de baixo consumo. São umas lâmpadas, eu não estou a seguir, não podia ter trazido. São umas lâmpadas diferentes das habituais. São assim mais opacas e que nós ao ligarmos, ao carregarmos no interruptor, elas não iluminam logo. Demoram um bocadinho a ficar com a claridade toda no quarto. Vamos fazer aqui um pequeno teste, em conjunto. Isto é o teste da pegada ecológica que nós fazemos muito e conforme as nossas respostas vamos saber se temos uma grande ou uma pequena pegada. Costumas aproveitar a luz natural para estudar ou brincar dentro de casa, evitando assim acender as luzes? Sempre a luz acesa, não tem? Sim. Então qual é a resposta? Sim. Não. Não. Vamos lá. Outra pergunta. Quando já não estás a ver a televisão, costumas desligá-la? Sim. Atenção, esta tem uma ratoeira. Desligam só no comando ou chegam ali, desligam ou na tomada ou no botão. O buraco tem uma tela, tipo alcatrão, vamos chamar assim, tipo alcatrão. Vão colocar, antes de colocar os resíduos, porque tudo que meter lá dentro fica naquele buraco. Mas o que é que os senhores fazem? Metem uns tubos para recolher as águas, os líquidos, chamam-los lixiviados, que é o quê? É os resíduos, normalmente, o lixo leva às vezes águas, leva, por exemplo, os meninos que deitam lá pacotes de leite, em vez de meter no ecoponto, metem lá, fica ali aqueles líquidos. Então esses líquidos são recolhidos e vão por um tubo para uma coisa chamada etar. Sabem o que é etar? É uma estação de tratamento de águas residuais. Aquelas águas sujas são tratadas na etar e depois vão para onde? Para o rio. Depois de tratadas limpinhas, vão outra vez. Mas, voltando ao aterro, colocamos aqui o lixo todo, os fardos todos direitinhos. Quando chegar ao fim, tapa-se. Antigamente, chegavam ao fim, tapavam e depois, pode-se construir prédios em cima? Não. A única coisa que se pode construir é um parque para merendas, para qualquer. Porque o que vai acontecer? Ou melhor, o que é que acontecia antigamente? Isto ficava lá fechado e de vez em quando havia umas explosões. Os gases acumulavam-se e depois havia umas explosões. E o que é que acontecia? O terreno começava a ceder, não é? Começava a ficar inclinado. Agora, o que é que fazem no aterro? Metem uns tubos e aproveitam o gás, que se chama, ali chama-se biogás. Portanto, metem, chamam os queimadores de gás, em que queimam, ou agora, por último, eu já não vou lá há muito tempo, mas já estavam a aproveitar esse biogás para quê? É energia. Aquilo acaba por, tudo que funciona lá dentro funciona com a energia produzida por eles próprios. Exatamente. O biogás, este gás que sai dos resíduos, eles aproveitam para pôr luz nos edifícios, para aquecer águas, para pôr as máquinas a trabalhar. Está a ficar lotado.
E depois já há um problema, é que ninguém quer um aterro, antigamente conhecido mais por lixeira, à porta de casa. E agora deu aí um problema a saber para onde é que ia o aterro quando aquilo ficar fechado. Atualmente, poucas coisas são as que não se consegue reciclar. Exatamente. Até aquelas velas que vocês colocam, que os pais quando vão ao cemitério colocam lá, até essas velas já dão para reciclar. Sabiam? A cera, as pessoas, portanto, as empresas aproveitam a cera para Fazer outras velas novas. outras velas, porque normalmente naquelas velas vermelhas, a cera dentro nunca vai até ao fundo, fica sempre um restinho. E eles aproveitam Já esse tem resto nos para cemitérios, reciclar. já tem lá para Tem, recolha. quase todos os cemitérios aqui nesta zona já devem ter um ponto de recolha. A pegada ecológica. No teu jardim existem árvores de folha caduca, árvores que perdem a folha no inverno e por isso deixam passar o sol no inverno e dão-nos sombra no verão. Sabem que são folha caduca? Árvores de folha caduca? Cai a folha. Nós podemos ter no nosso jardim árvores de folha caduca ou não? Não? Quando os teus pais chamam para jantar ou sair, costumas apagar as luzes dos sítios por onde passas? Sim. As lâmpadas na tua casa são economizadoras ou não economizadoras? Ou daquelas branquinhas? Ou daquelas transparentes? A minha são transparentes. Quem tem transparentes? Eu tenho as duas. Eu tenho as duas. Tem bateria. Quem tem das outras, das brancas? Eu tenho as duas. Que tipo de energia usas para aquecer a tua casa? Fontes de energia renováveis. Sabem o que são fontes de energia renováveis? São que nunca acabam, estão sempre a renovar-se. Muito bem. Gasóleo ou eletricidade? Quem é que utiliza a eletricidade? Eletricidade. Vamos considerar o que vocês têm em casa, que é a eletricidade. É assim. Eu tenho gasóleo. Olha, gasóleo e eletricidade, nem ao diabo escolha. Lá em casa, os equipamentos elétricos, os frigoríficos, micro-ondas, máquinas de lavar, são de que classe energética? A classe energética vocês têm que olhar. Eles têm letras nas portas ou não? Não tem assim num cantinho, não tem assim tipo, No meu assim acho que faz assim qualquer coisa. Até parece às vezes o A A mais, ou o B, ou o C. Sim? Quem é que tem com letra C? Quem é que tem com letra B? Quem é que tem com letra A? A maioria. Na hora do lanche, costumas tirar os ingredientes do frigorífico? Todos de uma vez para evitar abrir e fechar a porta? Ou um a um, porque é mais divertido? Quem é que tira um a um? Todos de uma vez. Todos de uma vez, sim. Eu vou fazer de conta que acredito. Quando os teus pais te chamam para jantar ou sair, costumas apagar as luzes dos sítios por onde passas? Pronto, já estamos a recapitular. Às vezes, vá lá algum honesto. Ora, terminamos. Temos que dar pontuação. Todas que são A, resposta já tem 0 pontos. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Respostas B, 10 pontos. 10, 10, 10. Há mais Ok. E resposta C, 5 pontos. 5, 5. Qual é a vossa pontuação? 10, 20, 30, 40. Esta tem 40 pontos. Estão aqui neste, entre os 31 e os 60 pontos. Estás no bom caminho, mas ainda podes melhorar alguns comportamentos e ações. Quer dizer que vocês estão portanto, como é que é dizer? Estão a caminhar para ter uma boa
ter uma pegada ecológica reduzida, pequenina, mas ainda tem que melhorar muita coisa. Se tivessem entre 61 a 100 pontos, meu Deus, vocês só têm comportamentos maus. Se tivessem só até 30 pontos, então eram excelentes. Portanto, vamos supor, isto é uma pegada, isto é outra e isto é outra. A vossa é esta. É esta. Portanto, vocês têm uma pegada que prejudica o ambiente, mas se continuarem a melhorar os comportamentos, podem ter uma pegada mais pequena. As folhas de cortiça, que depois são levadas também para a reciclagem, e em troca, quantas mais folhas mandarmos, mais árvores recebemos para plantar. Chama-se o Green Corp. Nós estamos. Pronto. Então, meninos, toca a recolher muitas folhas de cortiça. Porquê? Quanto mais folhas recolheres, mais árvores recebes para plantar. O nosso país, o nosso planeta está a precisar de muitas árvores. Quanto mais para o ambiente, a pegada tem que ser enorme ou pequena? Pegada ecológica. Pequena. Porquê? O que é que nós estamos a consumir? Consumimos o quê? Os recursos naturais que são dados pelo planeta. E o que é que nós estamos a dar ao planeta? Poluição. Portanto, quanto maior for a nossa pegada, maior é a poluição que damos. Mais nós consumimos os recursos do nosso planeta. Tem alguma pergunta para fazer? Não.